Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre o nosso conteúdo de geografia, abordando uma boa parte do conteúdo histórico, né? Então, nós precisamos da história para auxiliar a geografia no entendimento da evolução dos países e para entender não só o que aconteceu, né, no passado, enfim, em relação aos países, mas principalmente entender como eles estão hoje. E esse vai ser um conteúdo bastante importante que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Então, o conteúdo está relacionado com o período entre guerras, né? E envolveu um dos personagens históricos, que foi o filósofo alemão, então, Karl Marx. Né? Então, para começar aqui, o professor já colocou uma, uma foto de Karl Marx ali sentado, né, ao lado do seu colega, o Friedrich Engels. Marx e Engels foram responsáveis pela edição do Manifesto Comunista. E Marx foi um visionário de seu tempo, né, e um grande observador, então, da economia e da economia aplicada em países, junto principalmente com relação à classe trabalhadora. Então, a Marx está posicionado justamente naquele período onde ainda estava acontecendo a primeira revolução industrial, né? Então, o surgimento das fábricas, a utilização do trabalho assalariado, né? A exploração do trabalhador. Então, Marx estava inserido nesse contexto histórico. Todo o trabalho de Marx está relacionado justamente a procurar entender essa articulação do que a gente chama de o poder do capital, né? Então, o poder do dinheiro, né? Então, por que que o dono da fábrica ele pode mais? Por que que o trabalhador ele é explorado? Né? Como é que essa relação se estabelece? Por que que se estabelece? Então, todo o trabalho de Marx vai ser baseado nisso. Entretanto, ele vai ser conhecido também como o criador de uma outra ideia, né, de uma solução para o capitalismo. E a solução do capitalismo estaria em cima da luta de classes, né, de uma revolução do proletariado e da instituição do socialismo. Né, uma mudança completa de paradigmas, enfim, aonde seria uma sociedade de um modelo praticamente ideal, idealizada não apenas por Marx, mas por tantos outros pensadores anteriores a Marx e contemporâneos desse também. Um dos principais livros de Marx chama-se O Capital. Em O Capital, ele justamente faz toda a sua crítica e observação do sistema capitalista, né, de como ele funciona e como ele extrai valor a partir da mão de obra dos trabalhadores, enfim. Marx também postula algumas teses relacionadas à estrutura do capital e aquilo que a gente vem chamar por dialética, né? Ou dialética, ou materialismo dialético, ou materialismo dialético histórico. O assunto relacionado com dialética é bastante complexo e é tema de uma aula, apenas de uma aula à parte. Mas basicamente dialética está relacionada ao contraditório, né? Então, duas forças contrárias, elas atuam entre si e elas geram algo, né? Isso pode ser positivo de uma certa maneira. Então, a dialética, né, seria essa constante luta entre os opostos, ela geraria algo que, de uma certa maneira, é positivo para a construção de alguma coisa. Então, a dialética está relacionado a isso. O que mais sobre Marx? Então, Marx vai estar nesse contexto histórico, né, do final do período ainda relacionado à primeira revolução industrial, do final, do início ali e final da primeira guerra mundial. Posteriormente a Marx, né, inclusive após seu falecimento, enfim, mas suas ideias foram amplamente captadas, né, e difundidas em alguns países, principalmente na Rússia. Né? Então, a classe trabalhadora da Rússia vai adotar essas ideias revolucionárias, né, essas ideias de mudança, enfim, a frase é de Marx, né, a revolução do proletariado. Então, para mudar a situação de exploração do trabalhador, havia necessidade de a classe trabalhadora literalmente pegar em armas, são palavras do próprio Karl Marx, e fazer a mudança. E foi isso que o povo russo fez.
em 1917, né, que vai ser a sua Revolução Russa. Então, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em função da sua revolução de mudança de regime político, enfim, saindo de um regime monárquico, né, do período dos czares, para um período, então, de transição, adotando esse modelo que eles passaram a chamar de socialismo. Então, Marx está relacionado a essa visão de socialismo, uma visão de socialismo colocado na prática, né? Isso também nós acabamos chamando de socialismo real, ou ainda de marxismo, né? Então, como colocar o socialismo, aquele que a gente lê nos livros, na prática em um país, nós utilizamos a expressão, então, marxismo, que é colocar literalmente as ideias do filósofo alemão Karl Marx na prática. Muito bem. Essa foto foi tirada numa praça em Berlim, por mim. Eu tenho algumas outras fotos de Berlim, eventualmente eu vou estar colocando aqui em anexo do vídeo, já que Berlim tem uma parte bem grande associada, principalmente à Segunda Guerra Mundial, que vai ser parte também da nossa aula de hoje. Eu vou trocar aqui de tela e nós vamos começar um novo conteúdo, que é um tema relacionado, né? Na verdade, vocês não sabiam, mas nós já começamos a estudar o que a gente conhece em geografia por formas de regionalização do mundo. Então, o tema forma de regionalização, ele é bastante amplo, né? E ele está relacionado à classificação de países. Então, como nós podemos classificar países, né? Por que regionalizar? Por que classificar países? Então, regionalizar é classificar países. Nós podemos classificar os países, né? Separá-los ou dividi-los por características físico-naturais. Por exemplo, um determinado país fica num continente, ou ele é mais tropical, ou ele fica num clima mais frio, né? Ou ainda por características política, econômica e ou sociais. O que isso significa? Bom, se o país ele é europeu, ele é rico. Se o país ele é africano, ele é pobre. Isso é um tipo de classificação, mas é um tipo de classificação muito simplista do ponto de vista de geopolítica, né? Então, nós classificamos a partir das características político, econômico e sociais. Então, nós vamos ver o contexto que está inserido esse país, procurar entender o histórico de evolução desse país, por isso nós voltamos e buscamos a história, o contexto, para entender a evolução de como ele chegou nesse determinado nível econômico e social que nós temos hoje, né? Então nós vamos voltar à história, literalmente, nós podemos voltar muito tempo na história, mas o professor gosta de voltar pelo menos da Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, e Segunda Guerra Mundial, e aí sim poder começar a entender melhor como classificar países, então, nessa categoria. Então, formas de regionalização do mundo é o nosso tema. E os antecedentes? Então, esse slide já resume muita coisa. Então, o professor não vai explicar sobre a Primeira Guerra Mundial, nem sobre a história da Segunda Guerra Mundial, enfim, mas eu vou citar características importantes relacionadas à organização dos países e alguma coisa relacionada à divisão de território. Muito bem. A Europa, né? Então, a Primeira Guerra começa principalmente na Europa, depois se espalha em algumas outras regiões do planeta, mas principalmente o território é europeu. Ele ainda estava dividido em países ou reinos daquele período bem característico, ainda quase que feudal, né? Então, do pré-Primeira Guerra Mundial, algumas coisas vão acontecer, como, por exemplo, a unificação da Itália e a unificação do que a gente veio a conhecer como a Alemanha, né? A Prússia. Antes, então, haviam diversos reinos italianos, e eles vão se unificar formando um único país, que é a Itália. Assim como haviam diversos reinos, como a própria Prússia, né? E eles vão se unificar formando aquilo que a gente vem a conhecer como a Alemanha. Isso vai acontecer pré-Primeira Guerra Mundial, isso antes de 1914. Antes de 1914 também, nós temos a chamada política de alianças. Então, esses países vão se organizar e se associar a outros países com interesses semelhantes, mas essas alianças, né? Então nós temos a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, a Alemanha, né? A Prússia e a própria Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, a Inglaterra e a Rússia. Cuide bem o nome desses países, porque a gente vai ver que eles vão se repetir na Segunda Guerra Mundial. Muito bem.
Para que serviam essas políticas de aliança? Bom, cada uma dessas estava relacionada a uma situação militar. Então, se eu fizesse parte de uma aliança, os outros países estariam a meu favor e me defenderiam numa situação de ataque ou guerra, e vice-versa. Eu ajudaria os outros países da mesma aliança. Não é? Então, os países da Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, vão fazer um confronto com a Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e a Rússia. Então, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, então herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele estava na Sérvia naquele período, vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser marcado por algumas características bastante curiosas. Como nós estamos ainda na primeira Revolução Industrial, existem diversos inventos da Primeira Guerra Mundial, como o próprio tanque de guerra, a metralhadora, bombas de gás, submarino, né, que eu estou lembrando agora. Então, todas essas inovações tecnológicas vão ser utilizadas, infelizmente, inclusive o próprio avião, né, para a guerra. Né? Então, uma forma de combate. E a Primeira Guerra Mundial vai ser a guerra de trincheiras, né? Não uma guerra de mobilidade, é uma guerra muito lenta, na verdade, e muito desgastante para todos os países envolvidos. Quem ganha a guerra? Então ganha a guerra a Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e a Rússia. Quem perde? Perde o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Prússia e a Itália. Os países perdedores, eles vão ter que assinar o Tratado de Versalhes e eles vão perder territórios. O Império Austro-Húngaro não vai existir, vai sobrar dois países, a Áustria e a Hungria. A Alemanha vai ter grandes sanções e vai perder parte de alguns territórios também relacionados ali, então, uma região chamada de Alsácia e Lorena. E a Itália também, né? São os perdedores, eles arcam com os custos da guerra, enquanto que os vencedores com as vantagens, né, o espólio da guerra, enfim. Assinado o Tratado de Versalhes, no final de 1918, então, encerra a Primeira Guerra Mundial. E os países, então, estão arrasados. A Europa está devastada. E esses países vão precisar se reconstruir. Isso é um tema bastante importante, né? A reconstrução dos países europeus pós-Primeira Guerra Mundial. Esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é o que nós conhecemos, então, por período entre guerras. Então, não confundir como mais uma guerra. Na verdade, é um período de paz, entre aspas, mas o que a gente conhece, então, simplesmente por período entre guerras. Dois eventos vão se destacar, né? Um desses vai ser que em 1917, ali, de 14 a 18, a Primeira Guerra. Em 17, praticamente um ano antes, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, porque ela vai fazer a sua Revolução Russa. Né? A gente já viu ali, baseado nas ideias do socialismo, a população russa, enfim, né, os bolcheviques pegam em armas e depõem o governo de czar, instituindo um governo provisório. E o outro elemento que nós temos é, na reconstrução dos países, o surgimento do sentimento nacionalista. Então, para reconstruir os países devastados, havia que se criar um sentimento de ligação muito forte entre as pessoas. Então, um sentimento de nação, de pátria, né, os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, o sentimento de pertencer, falar o mesmo idioma, ter a mesma história, ter a mesma cultura, é um sentimento que a gente chama de nacionalismo. Isso foi elevado ao extremo nesse período. Então, o que nós temos? Surgimento do socialismo, a Rússia passa a se tornar socialista, e o surgimento, então, do nacionalismo em países. Que países vão se tornar nacionalistas? Né? Esse nacionalismo vai acontecer, por exemplo, na Espanha, do general Franco, vai acontecer na Itália de Mussolini, vai acontecer na Alemanha, com a ascensão de Hitler ao poder como chanceler. Muito bem. O que acontece nesse meio tempo? Bom, o Tratado de Versalhes não foi, como eu posso dizer, ele não foi acatado pelos países. Ele foi assinado, mas na verdade os países transgrediram os acordos do tratado ou simplesmente não levaram muito em consideração, como por exemplo a própria Alemanha, né? Então o que vai acontecer é que a Alemanha vai fazer alguns movimentos, ela vai se militarizar, coisa que ela não podia pelo Tratado de Versalhes, e ela vai então começar a invadir pequenos territórios na Europa. Um desses é a própria
invasão da Alsácia e da Lorena. O que os outros países podiam fazer? França, Inglaterra e a própria Rússia. Na verdade, eles não fizeram nada. Eles estavam apenas observando e eles não tinham como querer fazer sanções ou ainda resolver declarar guerra novamente. Eles já estavam devastados pela guerra. O resultado foi que a expansão da Alemanha começou a tomar proporções até que, na medida que a Alemanha invade a Polônia, país vizinho, então é declarado guerra. Né? Nesse meio tempo, nós já tínhamos os países alinhados. Não temos mais as tríplices alianças, mas sim, então, o que a gente vem a conhecer como os países aliados. Então, os países aliados vão ser Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que vai entrar em 1942, quanto os países do eixo Alemanha, Itália e Japão. Então, para lembrar o nome dos países do eixo, é só lembrar do nome Roberto, né? De RO Roma, BR de Berlim, são as capitais, né? E TO de Tóquio. Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Esses são os países do eixo: Alemanha, Itália e Japão. Então, os países aliados declaram guerra contra os países do eixo, declaram guerra à Alemanha, e nós começamos a Segunda Guerra Mundial em 1939. Por que isso vai acontecer, então? Em função do surgimento desses nacionalismos, que vão ser implantados, então, em governos, em países, como, por exemplo, os países do eixo, né, representados ali pela própria Alemanha, a Itália e o próprio Japão, e a intenção de invadir espaço. Aí vem a questão, como tem aqui representada, né, do conceito de espaço vital. Então, o primeiro é o nacionalismo, a saída da Rússia em 1917 para fazer a sua revolução, né, a Revolução Socialista, e o conceito de espaço vital. Então, o conceito de espaço vital era um conceito que se estabeleceu na Alemanha e ele dava conta de que, para um país ser desenvolvido, ele precisava de espaço vital. E a Alemanha, ela precisava crescer. E ela não tinha mais como crescer. Então, como ela poderia se desenvolver? Literalmente ocupando mais espaço, né? Espaço vital, mais território. Como conquistar e ocupar mais território? Invadindo. E é isso que vai dar origem, então, à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, né, com a rendição do Japão, então em 45. A guerra na Europa e na Alemanha termina em 44, mas vai até 45 para encerrar no Pacífico do Japão. E vai ser, de novo, entre os países bem semelhantes. Então dá para ver aqui que a Inglaterra, né, participa da Tríplice Entente, que participa com os aliados, que participa com a França, que participou na Tríplice Entente. E a Rússia, que foi aliada, olha só, a Rússia, aliada desses países, ela vai ser aliada novamente na Segunda Guerra Mundial. E entra os Estados Unidos aqui em 1942. Né? Os Estados Unidos participou da Primeira Guerra Mundial, mas de uma forma menor, digamos assim, mas ele entra em 42 de forma decisiva, principalmente para a derrocada da força do eixo no território europeu. Né? Muito bem. Quem ganha a guerra? Ganha a guerra os aliados. Né? Então, olha só. Na Segunda Guerra Mundial ganha os aliados. Na Primeira Guerra Mundial ganha a Tríplice Entente. Quem perde a guerra? Perde a Alemanha, a Itália e o Japão. Esses países, então, vão receber grandes sanções de guerra e vão ter que pagar, inclusive, a própria Alemanha, faz alguns poucos anos, ela ainda estava pagando a sua dívida de guerra, que foi estipulado em marcos alemães, que era a moeda da época, não existia o euro ainda, para os países aliados. Então, o custo da guerra foi muito grande. A Segunda Guerra Mundial já envolveu outras tecnologias, né, bem mais modernas, infelizmente, que a gente vai ver também em seguida aqui. O curioso, olha só, Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália perderam a Primeira Guerra Mundial e vão perder a Segunda Guerra Mundial também, incluindo o próprio Japão. Guardem isso porque é bastante importante. Né? Então, países que hoje são desenvolvidos perderam 2 guerras mundiais. A Alemanha perdeu 2 guerras mundiais.
né? A Itália perdeu 2 guerras mundiais. E o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial aqui, certo? Muito bem. Quem ganha a guerra tem o direito de fazer a partilha do mundo, né? Que é dividir o que eles quiserem, né? Então, o espólio da guerra é dos vencedores. Os perdedores vão ter que pagar os custos do que aconteceu. Essa partilha aqui, então, é muito bem representada por essa foto de época, onde nós temos os 3 grandes líderes mundiais dos países ganhadores, vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, da direita para a esquerda, então o líder da então já União Soviética, em 1922 passa a existir a União Soviética, o Joseph Stalin, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt e o primeiro-ministro britânico, o Winston Churchill, né? Então aqui vai ser a reunião onde eles vão literalmente dividir o mundo entre os vencedores. Então, o que vai acontecer com a Alemanha, o que vai acontecer com a Itália, o que vai acontecer com o Japão. Todos esses países vão ser cerceados novamente de ter forças armadas, de ter poder bélico militar. Enfim, o Japão, até hoje, ele não tem forças armadas, né? Ele depende da proteção de outros países, como, por exemplo, dos Estados Unidos, falando especificamente sobre o Japão. Muito bem. No final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o período da Guerra Fria. E na Guerra Fria vai ser uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que é Guerra Fria, professor? Porque ela não aconteceu, né? Ela não foi do tipo quente, né? Então era uma guerra de espionagem, de contra-espionagem, de corrida armamentista, de corrida aeroespacial. Enfim, alguns incidentes entre Estados Unidos e União Soviética aconteceram, e a divisão do mundo então foi entre os países ganhadores, né? Principalmente Estados Unidos e União Soviética, ambos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. A charge aqui representa muito bem isso. Então, de um lado, nós temos países alinhados com os Estados Unidos, do outro lado, países alinhados com a União Soviética, que a gente chama como um mundo bipolar, né? Ou eu sou pró-americanos, ou eu sou pró-socialistas, né? Pró-União Soviética. Então, na América do Sul, mesma coisa. Então, a América tinha que se alinhar. Então, toda a América estava alinhada aos Estados Unidos, à exceção de Cuba, do então Fidel Castro, né? Então, a família Fidel, né, o irmão do Fidel Castro, Raul Castro, ainda está no poder, enfim. E na América a gente vê que nós temos diversas outras ditaduras, né, ou governos militares que vão acontecer nesse período também, que é um período de ainda grande difusão do socialismo. Desculpa. Ainda é um período de grande difusão dos nacionalismos, certo? Então aquele sentimento de pátria, enfim, só que agora é reconstrução, né, dos países em função do final da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos uma corrida armamentista, né? Então, de um lado, os americanos apontando literalmente armas, do outro lado, que são os soviéticos. A Europa vai ser dividida, a Alemanha vai ser dividida, o Japão vai ter seu território dominado pelos americanos, enfim. A própria capital, Berlim, da Alemanha, vai ser dividida pelo Muro de Berlim, né? O professor vai estar colocando algumas imagens e talvez provavelmente um vídeo ali sobre o Muro de Berlim também. E no final da Segunda Guerra Mundial, então, em 45, nós temos 2 bombas atômicas que vão ser detonadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E em seguida, o imperador Hirohito, ele pede a rendição incondicional do Japão em função dos ataques contra as bombas. Então, por que as bombas existiram? Por alguns motivos, né? Um desses era para encerrar a Segunda Guerra, e realmente aconteceu. Uma dessas bombas não era para ter caído em uma dessas cidades, enfim, esses não eram os alvos primários. Outra era literalmente para testar as bombas. Então, os americanos eles tinham testes nucleares, tinham feito alguns testes, enfim, como no arquipélago de Bikini, no Pacífico, mas nunca tinham sido testados em uma cidade de verdade. Então, acredita-se que os objetivos eles eram agrupados. Um, encerrar a Segunda Guerra Mundial, né, a rendição do Japão, e a outra, literalmente, testar em uma cidade de verdade com pessoas, para ver qual era o poder realmente
dos artefatos nucleares. Certo. Ainda aqui, eu vou ver se eu coloco uma foto ali de uma das bombas atômicas que foram detonadas sobre o Japão. Ela está no Museu das Armas em Paris. Nesse slide nós temos um míssil lançado por um submarino. Então tem um míssil balístico intercontinental e tem um submarino. Veja que o submarino literalmente está submerso, né? E muitos desses submarinos então carregavam dezenas de mísseis que poderiam ser apontados para diversos alvos, e um míssil ainda podia atingir mais de uma dezena de alvos, por exemplo, como cidades. Um único submarino poderia atingir mais de 30 cidades simultaneamente num ataque. E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam, e ainda possuem, principalmente no caso dos americanos, esses submarinos, movidos a energia nuclear e possuindo essa capacidade bélica lançando mísseis, né? E as ogivas dos mísseis também podendo ser ogivas nucleares. Essa tecnologia existe e foi renovada, infelizmente, até hoje. Outro ramo além da corrida armamentista foi a própria corrida aeroespacial, né? Então, quem é que coloca o primeiro animal em órbita, quem é que coloca o primeiro homem em órbita, quem é que coloca o primeiro satélite em órbita, né? Tudo isso os soviéticos fizeram primeiro com a cadela Laika, com o Sputnik, né? Com o Yuri Gagarin, e depois quem é que chega na Lua. Então os americanos chegam primeiro na Lua no final dos anos 60 e encerram a corrida espacial. Depois da Lua não havia mais para onde ir, né? Algumas missões se repetem de ir à Lua, científicas, para a coleta de material e pesquisas do programa espacial americano, mas o programa soviético ele acabou sendo cancelado posteriormente, né? Curiosamente, nós voltamos a uma espécie de corrida espacial, não mais entre capitalistas e socialistas, né? Um mundo bipolar. Vamos andar para onde? Por aqui. Aí aparece o muro e nós dois. Aqui é o East Side Gallery. Tem um pedaço do muro bem colorido. Multicolorido. Isso tudo aqui. Mostra aí pra galera qual era o lado oriental e ocidental antes. Este lado era o oriental, né? E esse é o ocidental. Não era isso. É isso. O muro foi construído justamente para... os alemães que moravam do lado oriental não passarem para o lado ocidental. Esse lugar aqui, que hoje é um estacionamento, é um espaço praticamente não utilizado em Berlim, onde ficava o bunker de Hitler, em anexo ao prédio da chancelaria. Nesse momento eu estou pisando exatamente sobre o espaço que era o bunker. A chancelaria ficava daquele lado ali atrás, onde tem aquele prédio mais marrom escuro. Em 1945, o exército soviético tomou Berlim, na Batalha de Berlim, e chegou nesse espaço aqui,
foram os primeiros soldados a chegar no momento do suicídio de Hitler. Posteriormente, os soviéticos destruíram o prédio anexo da chancelaria e o bunker, e foi totalmente soterrado. Aquelas montanhas de sapato. A gente sabe algumas coisas, né? Estudou, mas não faz ideia do tamanho. Falou que a gente vai percorrer o mesmo caminho que eles percorriam por aí pra... Não, eu não gravei antes pra ir. A gente tá voltando. Aqui é a primeira barraca, onde eles encontravam um médico. Quem era separado ia direto para a câmara de gás, lá no fundo do campo. Essa direção. Lá, no fundo à esquerda. O trem chegava aqui, 80 pessoas em cada vagão. Chegava por lá, pela entrada. Chegava até o primeiro barracão. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É bastante conteúdo, realmente. De novo, como o professor falou do início, tem bastante coisa de história, mas é importante para a gente entender a evolução dos países ao longo do tempo, e os fatores que aconteceram em função de associação de países, organização, desenvolvimento de tecnologia, para os próximos momentos que a gente vai estar vendo agora, né? De novo, o nosso conteúdo está relacionado a formas de regionalização do mundo. E a gente vai ver como esses países foram, de novo, se adaptando nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, né, durante o período da Guerra Fria e depois o período da Guerra Fria também, até chegar nos dias atuais e na organização dos países como a gente conhece hoje. Por hoje é só. Até a próxima, gente.